Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Colóquio de Zoologia Cultural em sua 8ª edição, a 4ª seguida adaptada para o modo remoto no YouTube. Meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva, eu sou um dos criadores e organizadores do evento e tenho muita felicidade em receber vocês aqui. Ao longo do dia de hoje, todo o material será postado em uma playlist específica e eu, de antemão, já convido que aqueles que se interessarem pelo tema deem uma olhada geral no nosso YouTube, vejam os vídeos das edições anteriores e convido também que leiam os livros de material, de conteúdo, que estão quase todos postados na revista A Bruxa. Todos os links estão na legenda desta nossa conversa. Aliás, logo depois, em sequência, será realizada a palestra de abertura, neste mesmo link. E aqui na abertura, o que eu vou fazer é aquilo que eu mais gosto: contar histórias e estabelecer conexões entre elas. Começando com esse cara. Trata-se naturalmente de um grande ícone, um grande personagem religioso. E aqui vale uma explicação. Cada vez que eu menciono um integrante de alguma liturgia religiosa, eu não estou me referindo à religião em si. Muito pelo contrário, eu estou falando em termos culturais, em termos de domínio público de conhecimento. Nesse aspecto, a figura em questão é extremamente conhecida, não só pelos integrantes e adeptos da religião católica, como por geral. Neste momento, todos estão naturalmente reconhecendo que trata-se de Santo Antônio, aquele que eu, vocês, todo mundo conhecemos como o Santo Casamenteiro. Mas com certeza Santo Antônio não é só isso. Tem muito mais histórias envolvidas e histórias que envolvem bicho, que é o que nos interessa diretamente. Santo Antônio é português de nascimento, trabalhou muito tempo em Lisboa, mas algum tempo depois migrou para Pádua, na Itália. Conta a lenda que ele estava na igreja rezando uma missa em Pádua quando começou a ouvir um burburinho, uma confusão, e alguém chegou e falou para ele: "Olha, padre, tem um burro lá fora dando alteração e ninguém consegue controlar o animal." Antônio saiu da igreja carregando um símbolo sagrado do catolicismo, a hóstia. E diante do animal enfurecido e realmente incontrolável, Antônio ergueu a hóstia e mostrou ao burro, que imediatamente amansou e alguns dizem até se ajoelhou, em deferência ao símbolo religioso. A partir desse momento, que alguns consideram ter sido um milagre, Antônio passou a ser associado ao burro. Tanto que, em Portugal, em muitas regiões, ele, depois de ter virado santo, passou a ser conhecido como padroeiro dos burros. Mais até que isso, Santo Antônio passou a ser o padroeiro dos animais para muitas populações, como, por exemplo, na região de Valdreu, em Portugal, em que no dia 13 de junho, dia dedicado aos festejos do santo, muitos animais participam da festa e são abençoados. Ora, dirão vocês, Santo Antônio é o padroeiro dos animais, é o padroeiro dos bichos, mas o padroeiro dos animais não seria São Francisco de Assis? Sim, também. São Francisco de Assis é até mais famoso por ser ligado aos animais.
Mas a boa notícia é que existem muitos santos, muitas entidades, muitas divindades dedicadas à proteção do meio ambiente e dos animais. Isso em várias religiões ao redor do planeta. Existe, por exemplo, um outro Santo Antônio, o Santo Antônio Abade, também conhecido como Santo Antão, que começou sendo considerado o padroeiro dos porcos, mas logo depois passou a proteger todos os animais, especialmente os domésticos. Há também São Roque, o protetor dos cachorros. Um outro protetor dos cachorros é São Lázaro, o leproso. Santa Gertrudes de Nivelles é protetora dos gatos. Oxóssi, o grande protetor das matas, da natureza, do meio ambiente, das caças, dos animais. Ártemis, a protetora da caça na mitologia grega. Assim como Diana, equivalente na mitologia romana. Brígide, protetora da natureza na mitologia celta. Bastet, de início protetora dos gatos na mitologia do Antigo Egito, mas logo depois protetora de todos os animais. Krishna, muito relacionada às vacas sagradas nas mitologias hindus e também a todos os outros elementos da natureza. O rei dragão Long Wang, nas mitologias chinesas, protetor da natureza e dos animais marinhos. Retê, protetor do meio ambiente nas mitologias coreanas. A grande serpente arco-íris, protetora do meio ambiente nas mitologias dos povos originários australianos. Pachamama, dos povos da América Latina. Ayangá, o deus protetor das matas e da natureza em muitas mitologias brasileiras. A real é que a gente precisa da ajuda de todos os seres e entidades sagradas de todas as religiões. Assim como no folclore brasileiro, a caipora, protetora das matas. E com felicidade eu tenho visto que muitos pesquisadores já têm se dedicado a estudar o potencial do uso de entidades culturais ligadas à religião ou não para a preservação do meio ambiente. E a gente precisa de toda ajuda, de quem acredita no sagrado, de quem tem religião, de quem não professa qualquer tipo de fé, como é meu caso. Todos nós temos que nos unir, porque o inimigo é poderoso. Neste exato momento em que estamos conversando, existem 4 projetos de lei tramitando, lentamente, por enquanto, na Câmara dos Deputados em Brasília. E esses projetos pedem a liberação da caça no Brasil. Se com a caça proibida já é um massacre, e nós temos visto a perda substancial e constante de nossos recursos naturais, vocês imaginam no caso terrível
da caça vir a ser liberada, autorizada no Brasil. Vai ser um massacre sem precedentes. E com essa conversa inicial, mostrando que a zoologia cultural tem um componente muito preocupado com a preservação do meio ambiente e que defende que o uso cultural é muito importante para se fazer a defesa da natureza, eu, com muita felicidade, declaro aberto o colóquio de zoologia cultural. Peço que vocês fiquem conosco. Agora, em sequência, teremos a palestra de abertura. E como palestra de abertura, não poderíamos ter um outro tema senão a zoologia cultural do burro. Fico muito feliz de trazer esse assunto para o evento. Aliás, é interessante porque eu, sendo um dos criadores e organizadores do evento, e realizando palestras sobre zoologia cultural em várias instituições do país, com muita felicidade, é a primeira vez que eu vou ter uma palestra no colóquio de zoologia cultural. Então, me sinto muito honrado e tenho certeza que o tema é pertinente e de acordo com todos os preceitos que nós da organização queremos. Dentro das formalidades, eu vou me apresentar. Meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva, eu sou professor e pesquisador do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Unirio, fico lotado lá no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. É um laboratório cujas atividades, em grande parte, com a pandemia, migraram para o modo remoto e ainda hoje grande parte do que fazemos é relacionado à internet, o que nos abre possibilidades quase infinitas de estabelecimento de parcerias para trabalhos pelo Brasil inteiro. Tendo este tema, a zoologia cultural do burro, eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho quais foram os motivos que levaram que nós, da organização, escolhêssemos para ilustrar a 8ª edição esse bicho tão interessante. Só realçando que trata-se de uma palestra gravada. Eu não confio muito na internet para fazer uma apresentação ao vivo. De qualquer forma, eu estou agora, nesse instante, no chat, ao vivo. Se alguém tiver dúvidas, colocações, quiser fazer comentários, fique à vontade, na medida do possível eu vou tentar responder. Mas primeiro, eu acho que é de bom tom a gente definir o que é o burro, ou pelo menos o que é o burro na visão da nossa condução. O nome comum burro é associado, por exemplo, em Portugal, a uma espécie, o Equus asinus, que para muita gente, aliás, eu acho até que é para a maioria das pessoas atuais, é considerado, na verdade, uma subespécie. Então seria Equus africanus asinus. E é um bicho que tem como sinônimos outros nomes com os quais ele é conhecido, em termos populares, asno, jumento, jerico ou jegue. No Brasil, essa percepção é um pouco diferente. De modo geral, a gente usa o nome comum burro para definir o híbrido, que é um animal estéril, híbrido esse entre o Equus ferus caballus, o cavalo, e o Equus africanus asinus, o jumento, asno, jerico ou jegue. Mais ou menos nessa percepção, sinônimos de burro, em termos de nomes populares, seriam a mula e o bardoto. O que eu tenho visto é que, mesmo no Brasil, muita gente está se rendendo e considerando o burro como o sinônimo de asno, jumento, jerico ou jegue, ou seja, a espécie ou subespécie Equus africanus asinus. E é exatamente esta nomenclatura que nós adotaremos no evento e na presente palestra. Então, para nós, burro é sinônimo de asno, jumento, jerico, jegue
e tem o nome científico Equus asinus ou Equus africanus asinus. É uma unidade taxonômica à parte, não é o híbrido. Definida por uma questão meramente de organização, a nomenclatura que a gente vai usar para o burro, vale a pena falar um pouquinho da zoologia desse bicho tão interessante. O burro doméstico, como nós conhecemos, ele seria um descendente, então, do Equus africanus, o asno selvagem que ocorre no nordeste da África, em pequenas manchas, pequenas regiões de distribuição. E as populações também são muito pequenas. A maioria das classificações considera que são 3 subespécies de asnos africanos selvagens, as 3 em risco total de desaparecimento. Tem poucas centenas de indivíduos, isso somadas às 3 subespécies. Então, o nosso burro doméstico, que é um animal numeroso e distribuído pelo mundo, ele descende de variedades africanas que estão em risco seríssimo de extinção. O burro, então, é integrante da classe Mammalia, dos mamíferos, a ordem dos Perissodactylus e a família Equidae, a família dos cavalos. Nossa relação com o burro vem de muito tempo atrás. 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, 7.000 anos no passado, foi quando provavelmente ocorreu a domesticação, possivelmente em diferentes regiões de modo paralelo, desse bicho que passou a ser tão importante para a história da humanidade, a ponto de hoje ser difícil imaginar a evolução da sociedade humana ao longo do tempo sem o auxílio do burro. Algumas pessoas criticaram a nossa escolha de ter um animal que não faz parte da fauna brasileira como símbolo do evento. Engraçado é que essas críticas partiram todas de pessoas que não são muito adeptas da zoologia cultural. É até curioso isso. Mas, de qualquer forma, isso se justifica por causa da tremenda importância desse animal para a humanidade, principalmente em termos culturais. E isso ocorre também no Brasil. O burro chegou aqui nas nossas terras logo no início da invasão portuguesa. Já no ano de 1534 chegaram os primeiros burros, nas caravelas de Martim Afonso de Souza, que veio para cá para assumir uma capitania. Lembra aquela história? O Brasil foi fatiado, o território foi distribuído entre grandes nomes, passaram a ser já os grandes senhores da terra, começou aí a concentração de renda no país. Uma das capitanias ficou a cargo desse nobre português, Martim Afonso de Souza, que trouxe para cá o burro. Então o burro aportou e chegou logo na capitania de São Vicente, que fica atualmente em São Paulo. Mas rapidamente se tornou popular e importante para a vida no país. Hoje ele é fundamental principalmente no norte de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro. Bom, nessa altura do campeonato, eu acho que já está mais do que justificada nossa escolha ao exaltar este animal extraordinário. E vale ressaltar que muitos dos animais que são importantes culturalmente para a realidade brasileira não são da nossa fauna nativa, da nossa biodiversidade originária. Nós sempre temos que realçar a diversidade dos componentes faunísticos, florísticos, enfim, a biodiversidade como um todo no nosso país. Mas não podemos também negligenciar a importância crucial em termos culturais de uma série de representantes que vieram depois. Como, por exemplo, não exaltar o boi, talvez o animal mais simbólico em termos culturais no nosso país. Tão representado nos bumbais, nos festivais folclóricos, tão importante culturalmente falando.
ou mesmo o pavão, o símbolo do folclore paulista. E, claro, os animais domésticos, tão presentes no dia a dia cultural do povo brasileiro. O burro certamente é um desses bichos, que não é brasileiro nato, mas é brasileiro de coração. A importância cultural do burro para a humanidade, ela é muito antiga. Essa figura à esquerda representa uma das versões de Nossa Senhora, mais um ícone do catolicismo. E mais uma vez eu reforço, eu não estou falando em termos de religião, nem de religiosidade. Eu me refiro a ícones culturais, coincidentemente de uma religião, mas é um ícone conhecido que transcende a sua religião em si. Nossa Senhora e sua família são conhecidas de um monte de gente, independentemente se professam a fé católica ou não. No caso, essa manifestação de Nossa Senhora ganha o nome de Nossa Senhora do Desterro e representa um momento muito dramático na passagem da vida da família de Maria. É o momento em que eles tiveram que fugir por conta da perseguição dos soldados do rei Herodes. Herodes mandou matar todos os recém-nascidos por conta de uma previsão de que teria sido realizado o nascimento de uma criança que viria a ser o rei dali da região. Herodes então mandou matar geral. Maria, José fugiram carregando o filho, o menino Jesus recém-nascido. E essa migração para o Egito, que ficou famosa e é muito importante culturalmente, ela foi auxiliada pelo burro. Eles fugiram no lombo do burro. Isso conferiu ao animal um status muito interessante, que é realçado, por exemplo, na obra Alimentação e Folclore. O livro conta que, graças a essa participação da fuga da família sagrada para o Egito, o burro acabou meio que ganhando um status de animal sagrado por aqui. Muita gente considerou o burro um animal especial por causa dessa participação. Mas como a gente lida muito mal com gratidão, a gente é meio complicado em agradecer, o burro acabou não tendo muitos privilégios com essa participação e com esse, digamos, reconhecimento popular aqui no Brasil. Muito pelo contrário, ele continuou sendo, por exemplo, alvo de trabalhos pesados, de uma imposição muito efetiva e, inclusive, do consumo. A carne do burro, ela é utilizada para alimentação, não é muito comum aqui no Brasil, mas de qualquer forma há regiões que exportam carne de burro para outros países, principalmente da região oriental. E a carne de burro, ela é vendida nos moldes de charque. Ela é seca com muito sal. Mais adiante eu vou retomar esse tema. E vou novamente evocar essa figura culturalmente esplêndida que é Santo Antônio, que foi o assunto de nossa conversa inicial antes do início efetivamente da palestra em si. Santo Antônio, português, que ganhou fama na Itália, tanto que é conhecido como Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua, na real, ele é o Santo Antônio do Nordeste. Ele é um cabra da peste típico da nossa mais querida região. Santo Antônio é muito festejado na época das chamadas festas juninas, o que faz com que ele seja um dos santos mais populares, e não só na região Nordeste em si, mas no Brasil inteiro. E Santo Antônio, que teve suas aventuras com o burro na Europa, reencontrou o burro no Nordeste. Dois grandes ícones culturais associados. Santo Antônio, festeiro, típico da região e dos festejos de meio de ano, assim como o burro,
também representante das festas muito tradicionais no período de inverno aqui no Brasil, as festas de meio de ano. Há festas que incluem o burro, por exemplo, na cidade de Petrolina, onde tem um festival super concorrido chamado Gecana do Capim, em que rola uma corrida, uma verdadeira Fórmula Jeg, corrida de burros. Aliás, várias corridas diferentes de diferentes categorias de burros fazem a festa daqueles que estão reunidos no evento. Então, o período de meio de ano junta esses grandes ícones culturais, um santo que transcende a uma religião em si, passa a ser uma entidade cultural, e um animal importantíssimo para a região, que também é uma figura cultural de destaque. A ligação do burro com a região Nordeste ela é muito curiosa e tem uma série de passagens históricas fantásticas, como, por exemplo, ocorreu em meados do século XIX, quando Dom Pedro II, em pessoa, o imperador do Brasil, resolveu que seria interessante ter uma expedição científica para pesquisar a região Nordeste, até então meio que desconhecida em seus recursos. A expedição foi bem organizada, com pesquisadores, uma galera da pesada da época mesmo, e o pessoal do planejamento, já sabendo das agruras em termos de clima da região, concluiu que talvez fosse válido importar um reforço de fora, um animal notoriamente conhecido por resistir bem às condições adversas. Sim, os caras trouxeram camelos para serem utilizados nessa expedição. Especificamente 14 camelos, que muito provavelmente não eram camelos ao pé da letra, mas provavelmente tratavam-se daquele camelo de uma única corcova, o dromedário. Os caras trouxeram os camelos achando que ia ser um facilitador para a atividade lá na região Nordeste. E foi um grande problema, porque eles não pensaram que ninguém tinha o know-how para lidar com esses animais. Os camelos tiveram muita dificuldade, não só com o chão, com o solo diferente, mas com a lida do pessoal. Então o negócio deu ruim, não funcionou, não foi legal. E quem salvou a pátria e fez a expedição se tornar um sucesso foi ninguém menos que o burro, já devidamente aclimatado à região, acostumado e com o pessoal sabendo como lidar. Um bicho muito mais fácil da lida no dia a dia. Os camelos foram deixados de lado, causaram até um problema em alguns aspectos, e os burros foram utilizados, aí sim, para o sucesso dessa expedição. Nós tínhamos aqui já um animal introduzido há muito mais tempo e devidamente aclimatado, e resolvemos trazer de fora um que não funcionou legal para a empreitada. Essa história, esse fato histórico é tão interessante que serviu de tema para um desfile de escola de samba. Um desfile campeão. No ano de 1995, no Carnaval Carioca, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense trouxe como um enredo "Mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube" lá no Ceará. E foi campeã do Carnaval Carioca, com um desfile memorável contando essa história de como se trouxe camelo e não deu certo e a gente teve que apelar para o burro, e o burro salvou, de fato, o trabalho, e fazendo uma exaltação a esse bicho tão extraordinário e importante que é o burro. Ainda de modo relacionado à região Nordeste, e evocando novamente o livro Alimentação no Folclore, é dito que este animal tão bacana é figura muito importante na poesia popular da região. E é mencionado o poeta popular Anselmo Vieira de Souza, que cantou assim o burro.
Eu conheço neste mundo quem nasceu e não pecou. Andou junto com Jesus quando ele no mundo andou. E tendo servido a Deus, morreu, mas não se salvou. Vejam que coisa interessante, mais uma alusão à passagem em que o burro participa ativamente da fuga da família sagrada para o Egito. Então, de fato, é um evento histórico-cultural muito importante. E, claro, mencionando a importância na poesia, é impossível não referenciar os cordéis, a literatura de cordel, essa arte tão espetacular e muito característica da região Nordeste. O burro, assim como seus outros sinônimos, jumento, jegue, asno, figurinha fácil, muito fácil na literatura de cordel, estando presente em uma série desses folhetos tão bacanas e tão ricos culturalmente. No meio tem um que é bem curioso, que menciona uma discussão de um jumento com uma moto e faz um sentido danado, vocês vão ver ao final da nossa conversa. Dando continuidade à exaltação da presença simbólica do burro nas manifestações da cultura pop, da cultura popular, o pessoal das antigas, tipo eu, há de lembrar de um desenho animado chamado Cavaleiros da Arábia, e que tinha a presença de um burrinho. Esse burrinho ele zurrava de modo muito potente, era o grande poder que ele detinha, e não deixa de ser interessante pensar em um desenho animado que faz alusão à Arábia e à região da Península Arábica, ter exatamente o burrinho sendo o burro um animal originário daquela região, de fato. Bem legal. O burro também teve participação importante no desenho Pinóquio, na versão da Disney. Em um determinado momento, o Pinóquio, que estava querendo ser menino de verdade, não estudou adequadamente, e aí, neste contexto, as crianças que não se dedicavam na escola, que não estudavam, elas eram encaminhadas a uma ilha, tipo uma Ilha das Maravilhas, só com doces, só com brincadeiras, só com festa, mas nessa ilha elas acabavam paulatinamente se transformando em burros. Em uma mensagem muito curiosa a respeito de um preconceito que acompanha o burro o tempo todo. Ele é tido como associado à falta de inteligência, à falta de instrução, o que não corresponde de fato à realidade do animal, que é um bicho muito esperto, muito ativo, muito inteligente até. Então o Pinóquio, não estudando, foi parar nessa ilha e começou até a se transformar em burro, ganhou até orelhas de burro. É bem interessante essa percepção, que eu repito, não corresponde à realidade, não deveria ser utilizada, da associação do burro com a falta de inteligência, a falta de instrução. O burro também aparece com alguma frequência nos contos folclóricos da Europa. Este é um conto tradicionalíssimo, são os músicos de Bremen, em que tem um burro, um cachorro, um gato e um galo, que vão à cidade de Bremen, na Alemanha. É um conto tradicional que foi coletado pelos famosos irmãos Grimm. Outro conto famoso que é associado às histórias da Mamãe Gansa diz respeito a uma princesa que em um determinado momento e por algumas circunstâncias ficou um tempo usando uma pele de burro. O nome do conto é Pele de Asno. O conto que traz uma série de assuntos do ponto de vista social, alguns pesados, mas existem versões que são muito mais suavizadas e contadas para as crianças. Mas, mais uma vez, o burro em papel de destaque.
Nas famosas fábulas, que foram elevadas ao status de grande conteúdo cultural por figuras como o grego Esopo e o francês La Fontaine, o burro costuma marcar presença. Na ilustração está uma das fábulas de La Fontaine, o burro e o cãozinho, que se passa em uma fazenda, mas a real é que o burro está presente em várias delas, nas quais ele interage com um monte de bicho, como leão, tigre, serpente, cavalo, raposa, pantera negra, lobo, abelha, cabra e também com os seres humanos. O burro é figurinha fácil nas fábulas, quase todas com alguma informação moral, com alguma lição importante, algum conteúdo com significado, e o burro participa de muitas delas. Não tem como também não citar a presença de um personagem importantíssimo no subversivo desenho Shrek, em que os contos de fadas eles são meio que recontados de forma completamente satírica. Um dos personagens principais, parceiro do ogro Shrek, é o burro falante, realmente um destaque nas produções, tanto Shrek 1 quanto as sequências. Burro falante, que é também um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, aqui no Brasil. O burro falante do sítio recebe o nome de conselheiro. É um grande conselheiro geral de Dona Benta, de Anastácia, todo mundo do sítio. É legal que o sítio de Monteiro Lobato é na cidade de Taubaté, que fica no Vale do Paraíba Paulista, uma cidade muito rica do ponto de vista do folclore, cheia de histórias, cheias de crendices, cheias de histórias com conteúdo religioso muito interessantes. E lá tem um time, o Taubaté, que tem como mascote um burro. Isso é muito legal. Esse burro, de início, era um xingamento que os rivais impunham aos torcedores do Taubaté. Mas com o tempo eles acabaram assimilando esse xingamento, ressignificaram e o burro passou a ser o mascote do Taubaté, nascendo assim o Burro da Central, um dos apelidos desse clube de futebol. O burro está realmente muito ligado ao futebol. Numa obra fantástica chamada Dicionário Popular de Futebol, o ABC das Arquibancadas, eu descobri que a expressão pejorativa burra, ela é destinada à portuguesa paulista. E aí eu fiquei encasquetado para tentar saber que portuguesa é. Que eu saiba, em São Paulo tem pelo menos duas. A Portuguesa de Desportos, da capital, um clube famoso que tem história e tradição no futebol brasileiro, e a Portuguesa Santista, de Santos, que aí não é tão famosa assim, mas também tem uma tradição no futebol de São Paulo, do estado de São Paulo. Fiquei curioso, mas o livro faz menção a qual portuguesa paulista que tem esse apelido de burra. Na verdade, provavelmente as duas portuguesas, porque eu vi relatos que classificam o jogo entre as duas portuguesas, a de Desportos e a Santista, como o clássico da burrona contra a burrinha. A burrona seria a Lusa, a portuguesa de Desportos, e a burrinha seria a de menor expressão, a portuguesa Santista. Muito curioso. E uma designação pejorativa e tomara que venha a ser ressignificada. Porque, nossa, a associação com o burro é um negócio que deveria ser considerado altamente positivo. E não é. Infelizmente não é. E eu vou contar uma história relacionada a um grande clube do futebol do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Já contei essa história em vários eventos dos quais eu participei, mas para quem não conhece, eu vou manter um certo suspense.
tem um clube aqui do Rio de Janeiro, tradicional, que tem um estádio de futebol em uma região muito valorizada da cidade. É um lugar tido como aristocrático. E o pessoal da organização desse clube, no início do século XX, estava tendo que lidar com a necessidade de aparar o gramado para as partidas de futebol. Eles não queriam simplesmente aparar o gramado de modo manual, tradicional, eles queriam alguma coisa sofisticada. E ficaram sabendo que na Inglaterra tinha uma máquina muito bacana e que funcionava super bem para aparar gramados. Mandaram trazer a máquina. E ao chegar aqui, eles perceberam que era necessário ter tração animal para conduzir essa máquina. Mas não podia ser qualquer bicho. É um clube tradicional, aristocrático, tinha que ser um bicho bacana, especial. Um dos conselheiros falou que conhecia uma criação de um bicho muito interessante lá na Europa. Uma criação de burros. Segundo esse conselheiro, burros descendentes diretos do burro que conduziu Sancho Panza, parceiro de Dom Quixote nas aventuras literárias tão famosas. Mandaram trazer o burro, que chegou aqui com um nome gigantesco, como todo bicho de pedigree, tinha um nome imenso que falava toda a sua linhagem. E ganhou, naturalmente, um apelido, Faísca. Faísca foi importante demais e, com maestria, conduziu aquela máquina de aparar a grama, sendo exaltado pelos torcedores desse clube de futebol. Faísca passou a ser ídolo, passou a ser o mascote, passou a ser símbolo desse time. E ele era tão interessante que, para não magoar o gramado, o pessoal organizava de modo que Faísca entrasse com luvas, pisando no gramado com essas luvas para não destruir a grama e não dificultar a manutenção para as partidas de futebol. Provavelmente a história mais bonita de um clube de futebol do Rio de Janeiro associado a bicho. Infelizmente, pouca gente sabe dessa história porque o burro passou a ter uma conotação negativa. Então, os torcedores que no início exaltavam Faísca, com o passar do tempo e das gerações, passaram a não gostar dessa associação. E aí caiu no ostracismo e no esquecimento. Todo mundo já deve ter imaginado, eu estou falando do clube que atualmente é portador da glória eterna, campeão da Libertadores da América, o Fluminense de Futebol Clube, que tem essa história tão relacionada ao burro. Tomara que o pessoal reveja esses preconceitos sem sentido e um dia, de fato, o burro volte a ser o símbolo do tricolor das Laranjeiras, como uma exaltação histórica a esse personagem tão importante, o Faísca. E na esquerda tem uma alusão à marcha de Dom Quixote, logo atrás dele, Sancho Panza, sendo carregado por um burro. A ligação do burro com o futebol, ela é também muito relacionada aos xingamentos que a torcida lança, principalmente aos treinadores. Quando há uma insatisfação generalizada com os resultados, geralmente é o treinador, o técnico de futebol, o primeiro a pagar, quase sempre sendo demitido e sofrendo a ira de sua própria torcida, associado quase sempre ao burro. Eu considero injusto, sempre falei isso. O burro não deveria ser um xingamento, nenhum animal deveria ser um xingamento. Na verdade, se a gente xingar alguém, o modo mais adequado a fazê-lo é comparar com o ser humano, porque nós é que somos o grande problema de modo geral. E outra associação do burro com o futebol é uma piada e uma zoeira muito corriqueira, que quando um clube apresenta um período de baixa, quando começa a dar azar em vários aspectos, sempre aparece alguém para dizer que enterraram uma caveira de burro na sede desse clube. Isso acontece várias vezes ao longo do futebol brasileiro. Mais recentemente, nem tão recentemente assim,
tem sido falado muito em relação ao Vasco, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, com um monte de gente falando que tem uma caveira de burro enterrada no gramado de São Januário. Enquanto não for descoberta, o clube continuará dando azar. Este ano nem foi tão complicado, o Vasco conseguiu escapar do rebaixamento, apesar de ser, claro, um resultado muito limitado para a glória de um gigante do futebol brasileiro. De qualquer forma, tem essa associação que volta e meia aparece com a caveira de burro ou com a cabeça de burro, seria uma outra versão. No Dicionário de Provérbios em Prosa e Verso, outra obra incrível, é textualmente dito a respeito da caveira de burro, como algo que dá azar, que não traz sorte, que causa problemas, que a associação não é positiva, então não é, de novo, um tipo de associação desejável, mais uma vez o animal pagando pelos erros e sendo considerado um símbolo de azar, quando na verdade quase sempre o que dá errado é por falha nossa mesmo. E essa associação negativa, ela é de fato muito perniciosa para o bicho. E eu recorro novamente ao livro Alimentação e Folclore, quando na verbete do jumento associa, e é curioso, a mesma espécie, a gente está tratando como sinônimo aqui, asno, jumento, burro, jegue. A mesma espécie, então, quando a gente se refere a burro, ela é associada à falta de inteligência, à limitação, coisa e tal. Mas quando a gente associa a jumento, o nome comum, a percepção ela é um pouco diferente. No livro de Alimentação e Folclore, é dito que jumento é um indivíduo muito bruto, muito grosseiro, cavalo, indivíduo de grande potência sexual, o jumento costuma ser associado a essa potência, e tem uma curiosidade que eu tenho que compartilhar com vocês, porque eu não vejo nenhum sentido, mas eu acho extremamente interessante de perceber. A fêmea, a versão feminina, a jumenta, é o nome, segundo o livro Alimentação e Folclore, que se faz menção à mulher de oficial das Forças Armadas ou da Polícia Militar. Extremamente curioso, não vejo o menor sentido, mas eu acho que culturalmente vale a menção. Na obra Dicionário das Expressões Idiomáticas mais usadas no Brasil, tem uma expressão que caracteriza essa associação do burro com a falta de inteligência. A expressão é burro como uma porta. E textualmente fala da falta de inteligência, da ignorância. E mais uma vez o burro sendo associado a essa percepção bastante negativa. Voltando ao Alimentação e Folclore e voltando à região nordeste do Brasil, lá é dito que o burro é um dos animais mais exaltados na música popular. E o pessoal pega pesado. Eles falam logo de um dos ícones da nossa MPB, um elemento que cantou como poucos o sertão nordestino. Luiz Gonzaga, o Gonzagão, o rei do Baião. E quando Gonzagão fala, a gente abre aspas. E eu vou abrir aspas aqui para Gonzagão, que disse o seguinte: o jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na lida diária. Ajudou o Brasil a se desenvolver. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha. Fez açude, estrada de rodagem, carregou água para a casa do homem. Fez a feira e serviu de montaria. Isso dá mostra da importância estratégica desse animal para o cotidiano de uma região, e eu ouso dizer, do Brasil inteiro. Com essa devoção ao jumento, ao burro, Gonzagão falou que a gente é muito pouco grato com relação a esse bicho. E ele fez a parte dele. Ele incluiu no seu cancioneiro uma série de homenagens ao burro.
Uma das mais bacanas é a música Apologia ao Jumento, O Jumento é Nosso Irmão, em que Gonzagão fala um monte de coisa bonita do bicho, mas tem um trecho que é particularmente interessante, em que ele diz: "É verdade, meu senhor, essa história do sertão. Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão." Bicho culturalmente tão importante, não é de se estranhar que o jumento, o burro, jegue, o jirico esteja presente no nosso dia a dia em termos de vernáculo, nas expressões que a gente fala, em tudo aquilo que a gente menciona. Várias expressões têm a presença do bicho, como quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, ou ideia de jirico, quase sempre com a tal da conotação negativa. Fazer o quê? No livro O Armazém do Folclore, há um ditado popular muito legal. Não pela mensagem em si, mas pelo quanto ele demanda de discussão e conversa. Mais vale um burro vivo do que um doutor morto. Aqui a gente vê aquela coisa de sempre, né? O burro é associado à falta de inteligência, coisa e tal. E tem também uma exaltação excessiva à formação tradicional, à instrução formal, o tal do doutor, como se fosse uma figura especial e diferente, coisa que não é. Tem também um detalhezinho a mais bem legal. A ilustração deste ditado é uma espécie de boi-bumbá em forma de burro. Muito curioso. Eu não encontrei bumbás em forma de burro, mas eu encontrei um bloco carnavalesco de Pernambuco, o Bumba Meu Jegue. Já passou a ser um dos meus blocos favoritos. Voltando ao extraordinário, os bichos na fala da gente. Tem uma série de expressões, textos populares com menção ao burro. Realmente trata-se de um animal de grande impacto cultural. Não tem como negar isso. Não vou, obviamente, me debruçar sobre todas elas, seria extremamente exaustivo. Vou mencionar algumas. Caveira de burro e cabeça de burro já foram mencionadas. Eu também acho muito curiosa a expressão cor de burro quando foge, mas eu vou fazer alusão mesmo a burra de padre, que é definido como a mulher esquisita ou amante de padre. Trata-se de um tema muito interessante para se discutir. A real é que a cultura popular, nossas crendices, nosso folclore, eles têm componentes muito relacionados a preconceitos. Preconceitos raciais, machismo, homofobia, transfobia, xenofobia. Nós temos realmente muitos problemas com relação a esses preconceitos e as informações culturais, a meu ver, elas têm que ser trabalhadas exatamente para se compreender e, principalmente, combater com veemência todo tipo de preconceito. No caso, a expressão burra de padre tem a ver com esse preconceito contra as mulheres, de modo até muito agressivo e punitivo. A expressão burra de padre ou burrinha de padre pode de fato ter origem na Idade Média Europeia, quando os padres, os freis, rezavam missa em várias regiões diferentes e se deslocavam de uma cidade ou de um lugarejo para o outro em lombo de burro, atravessando às vezes grandes distâncias e demorando dias. O padre estabelecia uma relação muito íntima com o animal. E aí, provavelmente, a associação do nome burra de padre é feita hoje em dia com relação às pessoas que cuidam das atividades cotidianas de uma igreja. E uma igreja católica tem os sacerdotes, mas também tem várias pessoas da comunidade que auxiliam, abrem a igreja, participam da limpeza, organizam tudo, atuam efetivamente de modo direto
na manutenção e na rotina corriqueira da igreja. Muitas dessas pessoas são mulheres e, pejorativamente, elas costumam ser chamadas de burras de padre, por causa dessa proximidade com o padre. E aí tem algumas conotações. A tal amizade que unia o padre ao seu animal condutor nas passagens de uma cidade para outra ao longo da Europa medieval, mas também há determinadas associações que se fazia com conotação sexual, dentro da questão da zoofilia. Então o padre teria eventualmente algum tipo de relação zoofílica com o animal. E por isso, as mulheres que se relacionam com o padre são associadas ao burro. É curioso perceber que em um relacionamento entre uma mulher e um padre católico, a mulher não está infringindo qualquer regra social efetiva nem legal. Ela não tem nenhuma obrigatoriedade legal. O padre é que é o cara que estaria infringindo uma regra. Afinal, ele fez votos de castidade, ele fez voto de devoção para a fé dele, para as atividades lá. Ele é um sujeito que está proibido de ter relacionamentos mundanos, carnais, dentro da liturgia que ele segue. Ninguém obriga, ele está seguindo aquilo. Quem rompeu o voto não é a mulher, é o padre. Mas quem é penalizada é a mulher, inclusive nas lendas folclóricas. E daí a questão da gente ter que conversar muito sobre isso sempre, para questionar esse tipo de coisa, questionar esse tipo de percepção que acaba sendo um reflexo de uma sociedade doente. Quem trabalha muito bem isso é o podcast Popularium, no episódio A Mulher do Padre, que menciona a mula sem cabeça, que seria essa punição à mulher que rompeu um acordo que ela não tem, que ela não fez, e se relacionou com um padre. O padre em si não foi punido. É bem curioso como a gente impõe as penas às mulheres, quase sempre em detrimento do homem. Questões que valem muito uma discussão. Do ponto de vista da zoologia, mais uma menção pejorativa ao animal extraordinário que nós estamos exaltando aqui. Então, a presença nas lendas do folclore, principalmente na lenda da mula sem cabeça, ela é pejorativa, então uma abordagem pejorativa para com o animal. Ainda com relação aos bichos na fala da gente, existem os adagiários. Adágios seriam pequenas expressões que têm alguma lição. No final das contas, lição essa que quase nunca também tem um significado real, de fato. Mas tem vários adágios associados ao burro. Destaquei só dois, para a gente também não perder muito tempo. É o quem nasce burro morre besta, mais uma vez, percepção negativa. E quem tem burro e anda a pé, ainda mais burro é. Bem curioso, que mostra o trabalho do burro como animal condutor na percepção dos seres humanos. E se você tem um burro, você tem que usar. Enfim, ou ele é negativamente associado à falta de inteligência, ou ele é um objeto de trabalho, seja de tração ou seja de carga. Os outros sinônimos de burro também são contemplados no livro. Tem o teimoso, que só jumento, o trabalha, que só jumento, o se trabalho desse dinheiro, as patas do jumento eram de ouro, e gravata de jumento é chocalho. Aí, quando se usa o termo jumento, você quase sempre não associa a uma suposta falta de inteligência, associa a força de trabalho, a um trabalho pesado, subserviente ao ser humano. O outro sinônimo, asno, aí volta a ter uma percepção negativa do ponto de vista de inteligência. O asno é uma pessoa tida como estúpida e tem um adágio bem complicado que diz que ensaboar a cabeça de asno
é perder tempo e sabão, também associada à falta de inteligência suposta do bicho. No dicionário de provérbios em prosa e verso, é dito que o burro gosta de ouvir seu zurro, e também que burro não amansa, se conforma. E ainda, quem burro vai a Roma, burro vai, burro vem. Mais uma vez, a associação completamente negativa e perniciosa em relação ao animal. Bom, a gente está em dezembro, chegando aí Natal, às vésperas de fato do Natal, época em que costuma se exaltar a presença dos presépios, simbolismos tão interessantes do momento especial para os cristãos do nascimento de Jesus, mas também é um momento importante para a humanidade como um todo do ponto de vista cultural. Os presépios são sempre muito legais para a gente contemplar. Meu caso específico, eu adoro para ver os bichos que estão ali presentes. E mais uma vez, nos presépios, aquela associação engraçada que o burro acabou tendo involuntariamente com o camelo ou dromedário no Nordeste, ela se repete nos presépios natalinos, em que camelo e dromedário, aparecem os dois, são figuras fáceis por terem sido os condutores, supostamente, dos 3 reis magos, mas ali também está a presença do burro. Esse bicho tão importante que, como eu já mencionei, simbolicamente foi tido quase que como sagrado por ter ajudado a família sagrada a fugir do Egito. Então, mais uma vez, no presépio tem o encontro desses ungulados tão curiosos. O burro está marcando ali presença. Acima de mim tem o presépio aqui de casa e a figura do burro, claro, tem que estar em destaque. Me aproximando do final dessa nossa conversa, eu acho que um resumo de tudo isso que nós falamos tem a ver com um tremendo caso de amor que nós temos com relação a esse bicho. Tão presente, tão importante, tanto em termos efetivos de trabalho, quanto em termos culturais para a história da humanidade. Nós temos, então, um tremendo amor para com esse animal. Só que a gente é um bicho complicado de amar. A gente é um bicho complicado de ter gratidão. Então, em caso de amor, ou não. Na verdade, eu acho que melhor dizendo, só que não. Logo acima da minha cabeça, tem uma fotografia tirada em 2018, na cidade de Campo Maior, no interior do estado do Piauí. Burros soltos aos montes, aos rebanhos gigantescos, perambulando pela cidade e arredores, eventualmente sendo atropelados, eventualmente tendo doenças e perecendo dessas doenças. Burros que foram abandonados. Animais tão importantes na história da região Nordeste do Brasil como um todo, foram paulatinamente perdendo essa importância por conta da substituição em termos de força de trabalho. O burro, como Gonzagão descreveu, carregou um monte de gente nas costas, carregou um monte de material para obra, material para alimentação, trabalhou exaustivamente. Nós exploramos o burro à exaustão. Com o crescimento econômico, com os financiamentos para a compra de veículos, muita gente comprou moto, muita gente comprou carro de carga, e aí muita gente deixou de precisar do trabalho do burro. E ao invés de dar uma justa aposentadoria, soltou o burro por aí. Burros foram sendo liberados, soltos, abandonados,
e formaram grupos e rebanhos que migram sem ter o que fazer procurando alimento. Criou-se um problema ambiental, criou-se um problema urbano. Um problema esse que só mostra o como nós tratamos as espécies que são associadas a nós. Como nós não temos gratidão e nem respeito pelos outros integrantes do planeta Terra. Como nós somos, de fato, a espécie mais problemática de nosso planeta. A realidade é que nós não temos gratidão. E o burro está sendo abandonado à sua própria sorte, após nos servir. Repito, à exaustão. E é curioso, porque com essa substituição por parte das motos, principalmente, que foram compradas a menor custo, então o cara que tinha um burro passou a ter uma moto e abandonou o burro, faz sentido aquele cordel que eu mostrei, que teve o diálogo do jumento com a moto. É um problema sério. Problema esse de difícil solução. Muita gente está empenhada em tentar dar um destino adequado a esses animais abandonados, eventualmente até lutando para a criação de santuários em que eles possam ter uma vida mais digna e não causem, inclusive, perigos nas estradas ou mesmo nas cidades. Perigos para eles e perigos para aqueles que circulam. Também tem um problema muito grande com relação ao consumo de carne do burro. A gente não tem, como eu falei, a tradição de comer essa carne aqui no Brasil, não é muito comum, apesar de ainda ser consumida. O mais comum é a gente vender para Japão, de início, e também agora para a China. Na verdade, a gente vende tudo do burro, o couro também, então os chineses compram e são um mercado consumidor efetivo. Isso está fazendo com que algumas pessoas até tenham medo do desaparecimento quase por completo deste animal, graças ao abate para a venda de carne e outros produtos. Chegou a ponto de ter uma comitiva que foi ao Congresso Nacional para tentar conseguir benefícios para a preservação e bem-estar do burro. Olha a que ponto a gente chega. É um animal que nos serviu, um animal que foi fundamental em termos de força de trabalho para a humanidade inteira, um animal que culturalmente é uma presença quase incomparável em nossas produções, acabou sendo abandonado à própria sorte e, infelizmente, isso não surpreende em termos de comportamento da nossa própria espécie. É contra esse tipo de coisa que o colóquio de zoologia cultural luta. Através da valorização dos animais nas manifestações culturais, a gente quer sensibilizar a população, a sociedade como um todo, de que é importante também cuidar do bem-estar dos bichos, desses nossos companheiros que lucraram muito pouco ao serem associados a nós. Muito pelo contrário, nós é que lucramos à exaustão com essas associações. E o burro está longe de ser uma exceção. Ele é um exemplo da nossa relação com todas as outras espécies animais. Eu vou finalizar mais uma vez usando o livro Alimentação e Folclore, mencionando uma citação alusiva a Faria e Azevedo, 1966, ou seja, uma publicação de antes do meu nascimento, que diz o seguinte, abre aspas, burro, asno, gangão, jegue, jerico. É o animal que mais compartilha da fome sertaneja, nos anos escassos e também o último a ser acudido, pela confiança que tem na sua quase ilimitada sobriedade. Magros, no couro e nos ossos,
abandonados ao mormaço, se deixam ficar cochilando, como a poupar substância, mastigando basculho e até o próprio estrume, num ciclo vicioso que o agarra desesperadamente à vida. Daí a irreverência no dizer sertanejo. Em tempo de seca só escapa padre, sacerdote e jumento. Toda a economia sertaneja repousa no espinhaço do jumento. É nele que se transportam os tijolos, a madeira e as telhas para erguer as suas casas, a lenha, a água e os mantimentos, as estacas, as pedras e o arame para as cercas, a terra e o barro para as paredes dos açudes, a ração para o gado, as sementes, a ferramenta e as safras, as crianças, os velhos e os aleijados, os noivos e a família com seus minguados trastes na retirada tardia e desesperadora, fugindo das secas no rumo da pancada do mar. Tirando o defunto, tudo o mais é carregado em lombo de jumento. A usança é bíblica e parece ser constante em todas as terras áridas onde o jumento faz rastro. A gente tem que melhorar muito. Bom, é isso. Eu deixo o meu contato. Meu nome não é muito comum, então não é difícil me localizar nas redes sociais, tem pouca gente. Se der uma busca Elidiomar, eu sou um dos primeiros que aparecem. O meu e-mail é o meu nome, de fato, no Gmail, então também é super fácil mandar mensagem para mim. Todo tipo de fala e espaço público que eu tenho para falar sobre a associação dos bichos com a cultura está de acordo com o projeto que eu desenvolvo na minha instituição, projeto chamado Zoologia Cultural, que tem uma vertente de pesquisa e extensão. Agradeço demais a atenção de vocês. Vai ser um prazer continuar conversando nesta e em outras oportunidades. Um abraço para todo mundo e aproveitem o evento.